Quando iniciar o tratamento da mordida aberta anterior? Pois é, muita gente vem perguntar quando eu devo iniciar o tratamento da mordida aberta, né? Então, você sabe que os pais estão trazendo as crianças para o consultório, para as clínicas, muito mais cedo, né? Claro, com toda a razão e com toda a preocupação que os pais têm em dar condições de uma saúde, de uma função correta para o seu filho. Então, muitas vezes, eles levam aquela criança que tem já uma mordida aberta, só que está numa idade precoce, mas já adquiriu essa maloclusão. Aí vem sempre aquela dúvida, nossa, eu já devo fazer alguma coisa, já devo entrar com o aparelho para corrigir essa mordida aberta? Eis a questão. Bom, o que eu posso te falar é o seguinte, você deve fazer a intervenção, o tratamento ortopédico tem que ser o quanto antes. Exatamente. Quando você já diagnosticou que essa mordida aberta está presente, é preciso intervir. Como eu faço a intervenção de uma mordida aberta de uma criança que ainda não tem a maturidade, por exemplo, de utilizar um aparelho? Pois é. Então é assim, dentro da ortopedia, você precisa dar uma forma correta. Como eu dou essa forma correta? Levando a uma função correta. Então, não se esqueça, um resumo básico da ortopedia funcional é: a função faz a forma e a forma propicia a função. O que é isso? Se a forma estiver incorreta, que forma que eu digo? A forma maxila-mandíbula, tá? As estruturas maxilares mandibulares. Tá? Se a forma estiver correta, vai propiciar uma função correta. E se a função estiver incorreta, que função? Mastigação, deglutição, respiração e fonação. Função incorreta vai levar a não vai permitir que a forma fique correta. Então é assim, uma depende da outra. A função faz a forma e a forma propicia a função, tá bom? Uma vez que você identificou que a criança já tem uma mordida aberta anterior, você deve intervir. De qual forma? De qual maneira? Com o aparelho? Se for preciso um aparelho, tudo bem. Se a criança não tiver, por exemplo, maturidade suficiente para utilizar um aparelho, a primeira dica é: faça com que o que causou a etiologia da mordida aberta seja eliminada. Muitas vezes é causa de um hábito deletério. Tá? Chupetas, chupar o dedo, algum hábito desse tipo. Tá? Então é assim, primeira coisa, você precisa intervir, tirar esse hábito da criança. Tá? Fazer com que os pais corram atrás. Puxa, precisa impedir com que as crianças se tenham essa chupeta. Vamos eliminar essa chupeta. Claro que falar é fácil. Muitas vezes tem crianças que têm a dificuldade, né? Mas o que nós recomendamos? Então faz gradual, gradativo, mas precisa eliminar esse hábito. Eliminando o hábito, eliminando a etiologia do problema, tende-se a melhorar, amenizar o quadro. Tá? Então, claro que isso depende muito da frequência, da duração desse hábito, né? E da intensidade. Tá? Uma vez que você conseguiu eliminar o hábito, já deu um grande passo aí. Tá? Muitas vezes, dependendo do padrão de crescimento que essa criança apresenta, um padrão, por exemplo, nesse caso da mordida aberta anterior, um padrão de crescimento normal ou até de crescimento horizontal, aquele paciente que tem um padrão braquicefálico, você vai ver que essa mordida aberta, uma vez eliminado o hábito, essa mordida aberta ela se fecha espontaneamente. Pois é, claro, como eu falei, depende da intensidade, duração e a frequência com que essa criança tem esse hábito, né? Então, dependendo do padrão de crescimento, essa correção é espontânea. Elimina o hábito, correção espontânea. Muitas vezes, o que acontece? A correção não é espontânea. Aí você precisa realmente intervir. Muitas vezes, ainda sem maturidade para utilizar o aparelho, você vai encaminhar para o fonoaudiólogo. Para quê? Para
começar essa fisioterapia exatamente para promover essa regularização da tonicidade de musculatura, para quebrar esse hábito aí, quebrar essa força que está causando essa deformação em maxila e mandíbula, ou nos dois. Tá? Então é assim, minha dica fica para o seguinte: intervenção de mordida aberta anterior o quanto antes possível. Tá? Nem sempre por meio de aparelhos. Pode ser da forma mais leve para a forma até de aparelho. Então, fica a minha dica, não deixe com que essa mordida aberta se estenda. O quanto antes você conseguir eliminar, melhor para o seu paciente, melhor para você, você terá mais resultados, melhor condições para o seu paciente. Ok? Um grande abraço para vocês, só não esquece de se inscrever no nosso canal, dê uma curtida e compartilhe esse vídeo para que seja visto pelos seus colegas. Tá bom? Um grande abraço.